todos vocês que estão assistindo a teleaula da Rede Municipal de Ensino de Divinópolis. Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa e trabalho com os alunos dos anos finais e iniciais do ensino fundamental. Mas hoje eu estou aqui para conversar com os menores, com os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre gêneros textuais. Eu acredito que essa expressão não seja nova para nenhum de vocês. Em alguma situação, seja na sala de aula, quando a professora pediu uma produção de texto, ou quando vocês fizeram uma interpretação no livro didático, ou em outra situação de comunicação do dia a dia, vocês já devem ter ouvido essas duas palavrinhas, E devem ter se perguntado, o que é isso, O que são gêneros textuais, para que serve? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é um texto. Quando eu pergunto para vocês o que é um texto, vocês podem pensar assim, nossa, por que a professora está perguntando o que é isso, sendo que a gente sabe o que é um texto, produz texto na sala de aula o tempo inteiro. É porque às vezes a gente tem uma visão, equivocada, enganada do que seja um texto. Muitas vezes vocês se deparam com uma imagem que não tem nenhuma palavra escrita e pensam que aquilo não é um texto. Já aconteceu, por exemplo, de eu colocar uma charge numa atividade em sala de aula e perguntar assim, de acordo com esse texto, o que o autor quis transmitir. E a aluno virar para mim e falar assim, professora, cadê texto? Não tem texto aqui não, aqui só tem uma imagem. Por quê? A gente às vezes acredita que para ser texto precisa de ter aquela organização fixa, Introdução, parágrafos, aquele monte de palavras escritas, e não é bem assim. Toda vez que um autor faz um enunciado, diga alguma coisa, que esse enunciado tem sentido e que a pessoa que vai ler, vai receber aquele enunciado, entende, eu falo que aquilo é um texto. Ou seja, a gente produz texto a todo momento ao longo da vida da gente. A gente nasce praticamente produzindo um texto. Quando um bebê, por exemplo, recebe da mãe um alimento que ele gosta, aí ele fica tranquilo, dá um sorriso e tudo, aquilo ali é uma situação de comunicação. Ele está mandando uma mensagem para a mãe que gostou por meio de gestos. E isso é no dia a dia. Então, quando a gente faz levanta e dá bom dia, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, quando a gente liga para a avó, quando a gente lê uma placa quando está atravessando a rua, lê o sinalzinho, tá verde, eu posso passar, aquilo tudo ali eu estou lendo o texto, então a gente lê e produz texto o tempo inteiro. Acontece que os textos têm diferentes formas de se apresentar e de se manifestar para o leitor, mas uma vez que aquele enunciado faz sentido, aquele é um texto. Da mesma forma que acontece o contrário também. Se por acaso eu escrevo, pego uma folha de papel, escrevo aquele amontoado de frases, que usa aquele monte de palavras bonitas e tudo, mas se não tem sentido, se eu não conseguir passar uma mensagem, se o leitor pegou aquele texto, leu e não compreendeu, eu não posso falar que eu produzi um texto, aquele eu não chamo de texto. Então a gente classifica, caracteriza um texto, não é pela forma como ele se apresenta, não é pela informação que ele contém. Eu classifico algo, uma produção como um texto, se ela emite uma mensagem e se o leitor daquela mensagem, o meu interlocutor, vai compreender, se vai haver uma construção de sentido entre quem escreveu, que é o autor, e o leitor naquele texto. O autor escreve, o leitor lê e aquilo ali, eles se comunicam, faz sentido. Eu quero convidar alguém para uma festa, eu escrevo um convite, o meu leitor lê e entende que ali vai ter uma festa, vê o dia que for, que vai ser, a hora e tudo, ok? Então, gente, texto é isso. Então, placa de trânsito é texto, diálogo que você às vezes está tendo com seu pai é texto, essa aula aqui que nós estamos tendo, eu estou produzindo texto, então isso aí tudo é texto. E os textos, eles podem ser classificados de diferentes formas. Então eu posso analisar um texto sobre vários aspectos
e classificá-lo. Então eu posso classificar um texto de acordo com o código, né, com o tipo de linguagem que ele usa. Então pode ser texto verbal ou texto não verbal. Eu posso classificar um texto em texto literário, quando aquele texto que o autor coloca sentimento, que às vezes ele extravasa a imaginação, e texto não literário, quando o autor se resume, né, a passar aquela informação, a relatar os fatos, né, de maneira mais objetiva. Eu posso classificar o texto de acordo com a forma, a estrutura que ele tem. Aí nesse caso, eu estou classificando o texto de acordo com a tipologia, o tipo de texto, né? Por exemplo, o texto do tipo narrativo, ele tem narrador, tem personagens, tem o enredo, tem o clímax. Então, todo texto que eu pegar que for do tipo narrativo, ele vai ter essa estrutura: narrador, enredo, personagem, fato desencadeador, desfecho. Esses elementos sempre, independente do gênero que for, o tipo narrativo vai ser assim. Tem o texto descritivo, que vai descrever alguma coisa. Então eu quero vender uma casa, aí eu escrevo um texto do gênero classificado. Vende-se uma casa de 2 quartos, 2 banheiros, garagem, no bairro tal. Eu estou descrevendo, meu texto é do tipo descritivo e do gênero classificado. Então, classificar o texto de acordo com o tipo, eu vou classificar o texto de acordo com a estrutura. Todos os textos narrativos têm uma estrutura, texto descritivo tem outra estrutura, texto instrucional ou injuntivo tem outra. Então, que está relacionada à forma daquele texto. Então, se eu apresento para vocês uma fábula, se eu perguntar para vocês que tipo de texto é esse, o que vocês vão me responder? É um texto narrativo. Agora, se eu perguntar qual o gênero desse texto, o gênero vai ser fábulas. Tipos de texto existem, né? Variam um pouquinho de acordo com os autores, os linguistas, mas existe aproximadamente 6 tipos textuais: narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo e por aí vai, mas é uma quantidade limitada. Já gêneros textuais, existem sim, inúmeros gêneros. Um gênero textual vai dando origem a outro, que dá origem a outro. Então a gente tem vários gêneros à nossa disposição. E a classificação, se eu falei para vocês que a classificação, quanto ao tipo de texto, eu vou olhar a forma, a estrutura, a maneira como aquele texto se apresenta. Para eu classificar o texto de acordo com o gênero, eu vou olhar a função comunicativa. O que é a função comunicativa? Para que aquele texto se preza? Qual que é o objetivo? O que eu vou conseguir escrevendo aquele texto? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou um autor, aí eu estou pensando, eu preciso produzir um texto para divertir o leitor. A função comunicativa, o objetivo desse texto que eu quero fazer é divertir o leitor. Aí o que acontece? O autor vai ter vários gêneros à sua disposição. Olha, um texto para divertir, eu posso escrever uma história em quadrinho, que é um texto que tem a função comunicativa, né, escrito para divertir. Eu posso escrever uma piada, né, uma anedota, que é divertir. Eu posso escrever um meme, eu posso fazer um vídeo. Eu posso fazer uma tirinha, então posso fazer uma caricatura, uma charge. Então tem inúmeros gêneros textuais que se prestam, né, que tem o objetivo de divertir o leitor. Aí o autor vai escolher aquele que vai de acordo com o seu propósito nesse momento. Então vocês entenderam? Gêneros textuais é a classificação que a gente dá ao texto de acordo com a função comunicativa dele, porque toda vez que eu escrevo um texto, eu tenho um objetivo a ser cumprido, né? Eu não escrevo um texto somente para escrever, guardar e deixar ali, não. Olha, eu quero convencer alguém de alguma coisa, então eu vou usar um texto que tem a função comunicativa de convencer. Eu quero descrever alguma coisa, então eu vou usar um texto que tem a função comunicativa de descrever e de aí por diante. Aí que entra os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eu vou olhar
primeiro passo para identificar um gênero, a função comunicativa desse gênero, o que ele consegue fazer, o que ele atinge. Nós temos um exemplo aí de uma história em quadrinho. Aí dá para vocês verem a classificação, as diferentes classificações que esse gênero pode ter. Então, história em quadrinho, se eu for classificar de acordo com o código utilizado, ela vai ser um texto misto. Por quê? Porque ela conjuga linguagem verbal com linguagem não verbal, palavras escritas e desenho, imagens. Então, se eu for classificar sobre o aspecto do tipo de código utilizado, é um texto misto. Se eu for classificar de acordo com a situação de produção, eu vou classificar como um texto literário. Por quê? Porque ele tem sentimento. O objetivo não é passar uma informação, dar aquela informação pura, né? O autor coloca algo mais. Então, texto literário. O tipo, como está contando uma história, é um tipo narrativo. Então tem que ficar claro para vocês que quando vocês forem classificar um texto, vocês têm que perceber sobre qual aspecto que vocês estão classificando. Se é sobre o aspecto estrutural, aí você vai estar classificando o tipo de texto. Se é sobre a função comunicativa, você vai estar classificando sobre gêneros, classificando o tipo de gênero que ele é, entenderam? E por que a gente tem que saber isso tudo? Porque na vida da gente, nós estamos o tempo inteiro comunicando, e para a comunicação acontecer de maneira efetiva, a comunicação ser clara, eu tenho que selecionar, escolher um gênero que atenda aquela função comunicativa. Você, por exemplo, no Dia das Mães, quer escrever um texto para mostrar para sua mãe o tanto que você gosta dela, mostrar o sentimento que você tem por ela. Você vai escrever uma receita? Não, porque a receita a função comunicativa dela é instruir, ensinar. Aí você vai falar assim: o gênero textual, que eu posso colocar sentimento, que eu demonstro minhas sensações, minhas emoções, é poema. Então eu vou escrever um poema. Você quer avisar a sua mãe que você depois da aula, vai passar na casa de um amiguinho. Você vai escrever uma história em quadrinho para sua mãe, mostrando para ela que você vai estar na casa do amiguinho? Não. Naquele momento, a sua intenção é passar uma informação rapidinho. Então, você vai escrever um bilhete. E daí por diante, de acordo com a situação de comunicação, que a gente seleciona o gênero que vai ser usado. Por isso que é importante a gente conhecer os gêneros, né? E saber a função comunicativa de cada uma. E cada gênero, né? Dentro do seu contexto, ele tem também a sua estrutura. Então tem texto que a gente bate o olho, de acordo com as características que a gente bate o olho, já sabe, olha, aquilo ali é uma história em quadrinho, aquilo ali é uma receita de bolo. Então isso tudo aí faz parte do nosso universo, né? E tem inúmeros gêneros, e os gêneros são de diversas esferas, circulam em diferentes lugares. Então tem aqueles gêneros mais escolares, que é os gêneros que a gente usa mais na escola. Tem os gêneros digitais, né, que vocês estão mexendo com a internet. Então tem um post que vocês colocam, um vídeo, um meme, um podcast, um trailer, né? Os gêneros digitais. Tem os gêneros, né, da esfera jurídica, que são aqueles gêneros que é advogado que vai usar, juiz, enfim, tem inúmeros gêneros que circulam em diferentes esferas, né, em diferentes locais, para atender aquela intenção comunicativa que o autor tem, para atender aquela mensagem que ele precisa passar para o leitor. Entender o que é gênero e a função do gênero? Agora, nas próximas aulas, vocês vão começar a estudar as características e as estruturas de determinados gêneros, porque para a gente produzir um gênero, a gente precisa conhecer a estrutura dele, porque tem o jeito de eu expressar, o jeito que as palavras são organizadas, o tipo de linguagem que eu utilizo. E para saber isso tudo aí, eu preciso estudar a estrutura dos gêneros, que serão os assuntos das nossas próximas aulas, ok? Então até lá, eu espero que vocês continuem conosco.